Quanto mais a vida adulta se estabelece, mais a diversão vai perdendo espaço no nosso dia a dia. Mas mesmo no meio de uma rotina apertada, cheia de perrengue, parece que nós brasileiros a gente sempre encontra um espaço para celebrar as coisas boas da vida. Ou, em outras palavras, fazer festa. Seja nas diversas comemorações populares que preenchem o nosso calendário e a gente ainda estica com um pré e um pós de respeito, seja nas festas que a gente faz na nossa laje, no nosso quintal de casa. A verdade é que pra gente a festa é mais do que um jeito de viver em coletivo. É uma forma de seguir encantando e se encantando com o mundo, né? De sorrir quando as coisas ao redor não parecem ser tão boas assim. Oi, eu me chamo Dandara Fonseca e você está ouvindo e agora vendo o Desenrola, um podcast original do The Summer Hub. Por aqui, toda segunda-feira, a gente recebe convidados especiais para falar sobre os dilemas e os prazeres da vida adulta, sempre por um prisma solar. E ninguém melhor para falar sobre celebrar, para falar sobre festa, do que o historiador, escritor, compositor e palestrante Luiz Antônio Simas. Em vários dos seus mais de 30 livros publicados, além de cursos e palestras, o Simas explora a importância e o poder das festas populares brasileiras. Simas, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu é que agradeço, Dandara. Uma alegria estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre festas. Obrigado. Muito bom. E para me ajudar a guiar esse papo com o Simas, está aqui no Desenrola o músico, compositor e comunicador Gustavo Vaz. Gustavo, obrigada por estar aqui também. Obrigado vocês pelo convite. Bora. Bom, Simas, queria começar falando sobre produtividade, né? A gente fala muito aqui no December Hunter como a gente está cada vez mais perdido nessa lógica de que a gente tem que estar o tempo inteiro produzindo coisa, fazendo coisa, rendendo. Nessa lógica toda que a gente está vivendo, né, no capitalismo e cada vez mais intensa, fazer festa vira quase um gesto de desobediência, assim. O que a gente está comunicando, o que a gente está dizendo quando a gente decide parar tudo para celebrar? Olha, eu acho que a festa, se a gente for pensar a festa, o meu vício é a história, né? Porque a minha formação é de historiador e tal. Se a gente for pensar a festa ao longo da história e nas mais diversas civilizações, a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte: claro que com variações, né? Cada civilização pensou a festa de uma maneira, cada grupo social pensou de uma maneira, mas existe um elemento comum às culturas festeiras. É a ideia da festa como reconstrução de sentido coletivo de vida e fortalecimento de laços de sociabilidade. Quando eu falo isso, lógico que eu não estou falando, porque a gente também precisa definir o que é festa. Eu não estou falando de uma festa de aniversário, se o sujeito faz uma festa porque é aniversário dele, chama o pessoal para o churrasco e tal. As festas, elas são instâncias de construção de modos coletivos de vida. Eu acho isso muito importante. E elas adquirem uma característica que eu considero muito marcante nas sociedades industriais e pós-industriais, onde esses modos coletivos de vida, eles são desestruturados, eles são atacados por uma individualização que é promovida pela financiarização do mundo, pela lógica do grande capital. Então, os corpos festeiros, por exemplo, transgridem uma dimensão do corpo e vê o corpo como uma ferramenta de trabalho. Quando você reconstrói um sentido de pertencimento ao seu chão, à sua comunidade, a partir de uma sociabilidade vinculada à ideia da celebração, à ideia da festa, a rigor, você está construindo uma possibilidade de pensar coletivamente uma experiência de vida em um mundo que arregaça essas experiências. A festa, portanto, tem essa dimensão que eu acho muito forte, que eu acho muito bonita. É exatamente por causa disso, para a gente encaminhar esse papo, que num certo livro que eu escrevi já tem um tempo, chamado Corpo Encantado das Ruas, eu digo ali que se você estuda a festa nas mais variadas civilizações, em geral você não faz festa porque a vida é boa, porque a vida é uma maravilha, mas pela razão inversa. A gente festeja porque, a rigor, a vida não é boa. E você tem que, no fim das contas, construir os sentidos novos da existência a partir dessa dimensão, que é uma dimensão, às vezes, muito complicada. Então, eu diria que a festa é um mecanismo de transgressão. Não gosto do conceito de resistência, não acho que festa esteja ligada à cultura de resistência, e a gente pode explicar por que eu não gosto desse conceito, mas eu acho que a festa, sim, eu concordo contigo,
A festa, de certa maneira, afronta uma lógica de financiarização da vida e afronta, sobretudo, uma lógica que ataca os sentidos coletivos da existência em nome de uma individualização tacanha, medonha da experiência do ser no mundo. Eu acho que passa muito por aí. E eu gosto muito dessa palavra do corpo que você falou, né, porque eu acho que é isso, né, festa é muito corpo, né, e no dia a dia como a gente se sente desconectado às vezes do corpo, né, de não olhar pra gente mesmo, assim, de estar tão pra fora e eu acho que a festa traz tanto isso do corpo, né, de se sentir vivo, de movimentar. Sim, nas mais variadas sociedades, né, nas mais variadas e nas mais variadas culturas e tempos históricos. A festa tem essa dimensão, uma dimensão também que se expressa numa corporeidade, que o corpo, inclusive, ele é visto dentro de uma lógica que ultrapassa a dimensão da motricidade, porque a corporeidade, ela a rigor tem uma definição clássica, que é a de que o cérebro emite, né, mensagens para o corpo, que o corpo dessa maneira, portanto, atua. Então é uma dimensão da ordem da fisiologia, mas o corpo festeiro ele não se resume a isso, pelo contrário, ele está inserido num contexto de afetividades, ele está inserido em um contexto de espiritualidades, ele está inserido num contexto, portanto, que quebra essa dicotomia corpo-espírito em nome da ideia do ser integrado, né. Então eu diria que o corpo festeiro é este corpo que supera essas dicotomias e é esse corpo que consegue, portanto, adquirir um protagonismo que, em geral, um cotidiano muito marcado pela dureza, ele não consegue ter, né. Então acho que isso é importante, até trazendo uma dimensão aqui que eu gosto, que é pensar aquilo que eu chamo de uma certa episteme de terreiros. Eu gosto de definir terreiro, para mim, é uma definição minha, conceitual mesmo. O terreiro é todo o espaço praticado na dimensão do encantamento do ser no mundo. E nessa perspectiva, o primeiro terreiro mundo é o corpo. Então, quando você imagina, para dialogar com a tua indagação, uma baiana de escola de samba, quando ela dá aquele giro para entrar numa avenida, há uma tripla terreirização festeira ali. O corpo dela terreiriza-se, porque entra na dimensão do encantamento do ser. A roupa é um terreiro também, né, e o chão que ela pisa é terreirizado, né. Então eu acho que a festa tem muito essa dimensão, e a gente tem que ter mesmo a ousadia de entender a festa como uma afronta ao desencanto do mundo. Quero fazer uma pergunta, já que você falou sobre o corpo. Você trabalha muito na sua obra sobre essa forma do sagrado e do profano se misturarem no Brasil, em algumas culturas afrodiaspóricas, como que a gente acaba sacralizando, às vezes, o que é tratado como profano e vice-versa. Não sei se compreendi da maneira correta. E aí eu me lembro de alguns festejos populares, que fazem esse sincretismo, né, do sagrado e do profano. A gente tem isso no carnaval. Eu lembro agora de um outro caso, dos reinados lá em Minas, deles quererem festejar Nossa Senhora do Rosário dentro da igreja e serem proibidos. A gente ali na década de 30 teve órgãos como o DIP ali que quiseram controlar esse corpo ali do carnaval e como isso era feito. Esse corpo ele também sempre está em disputa, né. E por que que esse corpo sempre está em disputa? É só o racismo estrutural mesmo ou é essa sociedade que é baseada no cristianismo? O corpo está em disputa em qualquer cultura festeira. Então, no nosso caso, isso passa muito pelo racismo estrutural, mas é importante lembrar que não fomos nós que inventamos a festa, né. Se a gente vai, por exemplo, à Idade Média europeia ocidental, e vai pegar lá o Bakhtin, o Rabelais, a própria origem do carnaval é uma origem muito curiosa, porque o carnaval é uma data do calendário gregoriano, portanto do calendário cristão, né, e era uma data que anunciava a rigor, esse é um detalhe curioso, o prenúncio da quaresma. O carnaval, na verdade, surge como uma transgressão ao sentido que o calendário gregoriano quer dar à quaresma, que é aquela coisa de você passar 40 e poucos dias de jejum, que simbolicamente representariam os 40 dias de jejum do Cristo no deserto. E aí o que que o povo começa a fazer? Começa a se despedir da carne. Aliás,
segundo os etimólogos, a origem da palavra carnaval, né? A despedida da carne, carnevale. Então, essa dimensão de transgressão, pelo riso, pelo corpo, pela audácia, né? Ela está presente, por exemplo, na origem do carnaval. Isso vai estar presente nas celebrações que você fazia ao Boiapes, no Antigo Egito, nas Saturnálias, por exemplo, romanas, isso é muito interessante. E no caso do Brasil, eu acho que essa marca fundamental ela passa pelas africanidades que formam a nossa experiência, até porque, como a nossa grande pensadora brasileira, Dona Lélia Gonzalez, dizia, o negro brasileiro se apropria de um calendário eurocristão e dá a esse calendário novos sentidos vinculados à reconstrução de experiência coletiva de mundo. E isso, evidentemente, vai gerar um embate. E vai gerar um embate que está vinculado ao racismo, às estruturas racistas da nossa formação social. Eu acho que essa questão do cristianismo é bem mais complexa do que, em geral, a gente imagina, porque o sincretismo é muito complexo, toda cultura é sincrética, não existe nenhuma religião que não seja sincrética. O que a gente tem que fazer é entender a complexidade do sincretismo, porque o sincretismo ele pode trabalhar pelo menos em 3 dimensões. Você tem um sincretismo que opera na tentativa do apagamento de uma cultura por outra. E esse sincretismo tem que ser percebido, verificado e repudiado. Você tem um sincretismo que opera na dimensão de uma estratégia de resistência de uma cultura que é subalternizada para conseguir sobreviver diante do ataque de outra. E é uma estratégia legítima. Mas você tem também o sincretismo como um fenômeno de fé. E quando a gente pensa num sincretismo ligado à cristianização de elementos africanos, a gente tem que lembrar que esse é um jogo de mão dupla. Ele também está vinculado à africanização de elementos cristãos. Estou lançando um livro sobre São Jorge, muito vinculado a isso, e eu não tenho dúvidas, indo às fontes e estudando, que o caso de São Jorge é muito curioso, porque há uma sincretização com Ogum no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, com Oxóssi na Bahia. Agora, no caso de São Jorge, o que você tem é muito mais uma africanização de São Jorge do que uma cristianização de Ogum. É um detalhe muito curioso. E eu entrevistei muita gente da velhíssima guarda, de terreiro, de igreja devota de São Jorge, e eu posso te garantir uma coisa: quem acha que aquele coroa que está na procissão pensa que São Jorge é Ogum, está enganado. Aquele coroa sabe que São Jorge é São Jorge, Ogum é Ogum, mas ele não vê problema nenhum em ser devoto de um e do outro, porque tem um processo também que é um processo de acúmulo de força vital, que é muito presente, por exemplo, nas culturas bantus. Isso é bem presente. Então, eu acho que essa dimensão tem uma complexidade grande, Gustavo, e acho que isso gera um tensionamento, sim, até em relação ao próprio Estado, porque o Estado tem dificuldade de lidar com isso, e, em geral, o Estado ele tenta lidar com isso a partir de 2 dimensões, ou aquela do repúdio, ou aquela de tentar atacar a festa o tempo inteiro, o ataque à festa vigoroso, ou então aquela que você chamou muito bem a atenção, que a Era Vargas faz, que não é exatamente a do ataque frontal, mas é o da tentativa de enquadramento da festa dentro de uma lógica de disciplina que interessa a esse Estado. De toda maneira, você fez uma observação muito boa. É impossível pensar a dimensão da festa no Brasil sem entender que é uma dimensão de reconstrução de sentidos coletivos dos povos da diáspora, que precisam reinventar as suas experiências de existência. Isso é perfeito. Por quê, gente? Porque toda diáspora, qualquer uma, a mais impactante é a diáspora de africanos, a diáspora cigana, a diáspora de nordestino que vem para o sul, toda diáspora desagrega sentido comunitário. Toda diáspora opera na dimensão da desagregação de identidade, de laço de proteção social. Agora, se toda diáspora desagrega, toda cultura diaspórica opera na reconstrução daquilo que foi desagregado. E as culturas diaspóricas, por isso, elas são inventivas. Por quê? Porque aquela experiência que você tinha lá, seja na África, seja entre os ciganos, seja, ela não vai ser reproduzida, é impossível.
mas ela pode ser reinventada, ela pode ser reconstruída. E ela pode ser reconstruída dialogando com o local. Isso é vigor, isso é cultura vigorosa. Isso é muito bonito, isso é muito interessante. Então eu tendo a concordar contigo, eu acho que é uma operação aí de tensionamento ligado aos corpos, porque a rigor, a colonialidade do Brasil, ela viu o corpo, sobretudo não branco, como uma ferramenta de trabalho. Então esse corpo que deveria ser uma ferramenta de trabalho, quando começa a dançar, né, ele incomoda, ele incomoda. E daí vem todo esse tensionamento e que transcende a festa, está presente em jogo de futebol, quando você considera que uma dança é ofensiva, né, e eu acho que passa por aí sim, passa muito por aí, por essa dimensão incontornável do racismo como um elemento configurador, da experiência histórica do Brasil. Às vezes a gente pensa nessa muito atrás, né, na lei da vadiagem e várias coisas ali que já existiram, né, que se conectam com isso, mas hoje mesmo que muitas prefeituras fazem para acabar com o carnaval de rua, por Lógico, exemplo, tá aí, né, mostrando lógico. pra gente que a festa ainda não é bem-vinda, que a ocupação da rua não é bem-vinda ainda. Lógico, até porque a rua, Dandara, ela está sob pelo menos 3 ataques. Primeiro, existe um discurso de ordem moral que ataca a rua, como o espaço da imoralidade, como o espaço do perigo, como o espaço do pecado. E aí você opera numa lógica hoje muito apimentada pelo crescimento de certas designações cristãs, não todas, mas que operam mesmo na demonização de tudo que não é branco, o tempo todo. A rua está sob ataque de um certo discurso de ordenação pública, mas tem um terceiro ataque que é feito à rua e à festa muito perigoso, e que eu diria que é perigosíssimo porque é o mais difícil de identificar. É o ataque das instâncias do mercado. É quando você se aproxima da festa, aparentemente você gosta da festa e quer, de certa maneira, estimular a festa, mas na verdade você quer cooptar a festa para uma lógica que é dimensionada pela financiarização da vida. É aquele bloco de carnaval que vai ter que desfilar se porventura, tiver o patrocínio de uma marca de cerveja, é aquela coisa de que, olha, só pode sair se determinada marca de cerveja patrocinar, se determinada marca de camisa patrocinar. Então é complicado isso, a festa ela é acossada o tempo todo, mas sempre foi assim. Se tem uma coisa boa nesse processo é que nunca foi fácil, né. A festa, ela sempre opera numa dimensão mesmo de enfrentamento, negociação e tal, com instâncias que estão fora dela. É, eu tinha até anotado aqui uma coisa que é isso, né, quando a festa vira um produto, né. Ela é patrocinada, organizada, vendida, aí você restringe quem pode ter acesso àquilo, porque afinal, quanto custa o ingresso para acessar aquela festa, né, quanto custa o ingresso É, para estar mas aí ali. sabe o que que é? Sabe o que que é? Eu quero até que vocês pensem um pouco sobre isso, que é interessante que a gente pense. Há alguns anos eu escrevi um texto, isso tem mais de 15 anos e tal. Era sobre carnaval, mas eu acho que vale para muitas festas. Eu dizia que a gente estava correndo sempre o risco de confundir o evento da cultura com a cultura do evento. Isso é muito sério, porque o evento da cultura, ele é orgânico, ele é resultado de um campo de elaboração de modos de vida que configura a cultura. Se a gente entender o campo da cultura, o que que é cultura? A cultura não é o evento. Cultura, a meu ver, é um campo de elaborações simbólicas e de sentidos de vida dos grupos sociais. Então faz parte da cultura a maneira como você se veste, o que você come, o que você bebe, como você brinca, como você dança, como você lembra dos seus vivos e como você lembra dos seus mortos. Isso é cultura. Então as festas, elas a rigor, são eventos de culturas orgânicas. O problema é quando o evento da cultura é engolido pela cultura do evento, que é aquela gratuita, né? E é aquela dimensionada por uma lógica de financiarização da vida. Eu não estou dizendo com isso, por favor, hein, é mais complexo do que isso, eu não estou dizendo que a gente deva fazer uma apologia da pobreza ou da romantização do precário, mas eu estou me referindo à soberania que a cultura tem que ter, inclusive nas negociações que envolvem a economia criativa.
Eu venho de uma cidade terrível, num certo sentido, o Rio de Janeiro, em outros sentidos muito interessantes, mas em outros absolutamente terríveis, em que nós compramos aqui esse discurso falso, que eu acho um horror, que é o discurso da cidade maravilhosa, e é um discurso que cobre com o manto do consenso uma história que é filha do conflito, o tempo inteiro, que a gente vive acossado o tempo todo por essa lógica, né, em que o evento da cultura, ele vai sendo engolido pela cultura do evento, o tempo todo. Então a gente tem que ter muita atenção com isso, porque hoje as festas populares elas estão sofrendo esse impacto muito forte. E aquelas que não conseguem, às vezes, se legitimar dentro dessa dimensão da financiarização, elas tendem, às vezes, até a desaparecer, né, porque não são apoiadas, porque não conseguem recursos, e isso é muito grave. Reflexivo aqui sobre essa linha tênue, né, entre o que o poder público, enfim, instituições financeiras podem fazer para a manutenção de aquilo de uma forma com que valorize e continue a festa e como não engole. Eu fui agora no ano passado para São João de Campina Grande com uma expectativa de uma forma e vi várias ativações, assim, que parecia meio Rock in Rio. Aí eu fiquei, com esse pensamento, assim, de caramba, tem um monte de gente trabalhando para isso aqui acontecer, ao mesmo tempo muita gente trabalhando para alguém igual eu que estou indo do Sudeste para ir lá e ver aquele espetáculo daquela forma. E também vi isso agora no carna eu que sou de Belo Horizonte, vi isso no carnaval de Belo Horizonte também, que era um carnaval de blocos pequenos, e de repente, nesses últimos 2 anos, explodiu de blocos e É, várias marcas e empresas tomando conta e controlando os acessos e controlando até onde a gente caminha e passeia pela cidade, né. Como a cidade vai sendo cerceada, assim, vai ficando o carnaval vai ficando meio encastelado, uma coisa é meio doida. isso, é isso. E se você me pergunta qual é a solução, eu dou a única resposta honesta, não faço a menor ideia, porque eu acho que essas soluções, elas também são orgânicas, cara, você tem que escutar o território. Mas é complexo demais. Aqui no É. Rio a gente sofre com o negócio da camarotização, que a gente Uhum. fala da Marquês de Sapucaí, a camarotização. Ao mesmo tempo, você tem ali gente que depende daqueles camarotes para pagar a conta. Então você tem o garçom, você tem o músico, você tem o segurança, você tem uma porrada de gente que está inserida nesse processo de economia criativa. Então essa equação é muito complicada, complexa, e eu acho que exige atenção e debate o tempo todo, porque senão engole mesmo, senão Uhum. você vai ver aquele mega carnaval e nós que somos festeiros e carnavalescos, muitas vezes vestimos a carapuça e acabamos colaborando com essa loucura. Eu acho uma doideira, por exemplo, ficar discutindo qual é o maior bloco do mundo. Porque o meu bloco bota 3 milhões de pessoas na rua, o outro bota 4 milhões. Ah, mas o carnaval de Belo Horizonte agora é um carnaval gigantesco, que está concorrendo com o carnaval de São Paulo, que é gigantesco, com o do Rio, que é gigantesco. Gente, a festa é uma experiência que passa por elementos sensíveis que vão muito além disso. Um Uhum. bloco com 15 pessoas, 10 pessoas, tem um sentido existencial que pode ser maior do que o de um bloco com 450 mil. Então essa é uma questão bem complexa que a gente tem que enfrentar quando pensa a festa. Eu costumo dizer que é pensar a festa em sociedades do desencanto, né. Então é complicado. Quando a gente fala de festa, assim, eu acho que muitas vezes a gente fala sobre essa ideia da latinidade, né, como um traço cultural, de que a gente é caloroso, de que a gente gosta de festejar, de gosta de celebrar. Tanto que no Super Bowl do Bad Bunny, né, eu lembro que todo mundo ficou muito, entusiasmado com a referência da criança dormindo nas 3 cadeiras de plástico, porque aqui a gente vai com a festa até tarde, se tem criança, se não tem. Sempre que a gente fala sobre Brasil e festa, é isso, né, todo mundo: "Não, mas no Brasil a festa tem outra densidade, tem outra sensação", desde uma plateia de um show até uma festa de fato popular, né. Que a nossa forma de celebrar revela sobre quem a gente é, as culturas que formaram a gente, porque parece que no Brasil e essa brasilidade, que eu acho que é uma coisa que a gente fala muito também de brasilidade, mas não reflete muito nem sobre o que é exatamente a brasilidade. O que que a gente tem aqui que faz a gente ser mais propício, mais aberto, não sei, à festa? O que a gente tem é o horror. Eu vou te dar uma resposta que talvez seja meio surpreendente,
E eu vou tentar definir para você o que eu entendo como brasilidade. Eu parto do seguinte princípio, quando eu estudo festa, quando escrevo e tal, até para pensar um pouquinho o Brasil. O Brasil, como Estado-nação, é um projeto de horror. Isso é incontornável. O Estado-nação brasileiro é um Estado que tem as raízes lá no colonialismo e ele permanece muito aferrado à colonialidade. E aí a gente até faz uma pequena diferenciação nos estudos sobre isso. O colonialismo é um fenômeno datado, né, o Brasil foi colônia daqui até ali. A colonialidade é aquele fenômeno de longa permanência, porque a gente traz elementos do colonialismo que estão marcados na formação brasileira. Então nós somos um projeto de horror, nós somos um projeto de adoecimento dos corpos, nós somos um projeto de adequação de corpos não brancos, ou a aniquilação física, ou a transformação em ferramenta de trabalho. Nós somos um projeto de submissão dos corpos que não são heteronormativos a uma lógica pesada de virulência, de violência mesmo, um país forjado em cultura do estupro, um país que tem uma mestiçagem evidente, somos mestiços, porque é uma mestiçagem que é filha da curra, do estupro, ou então é uma mestiçagem imposta por um Estado que quis atrair imigrante europeu pensando que ia conseguir branquear a população. O Brasil, portanto, é um projeto de morte. Diante desse projeto de morte, eu vejo o campo das brasilidades como campo de elaboração de sentidos de vida que afrontam esse projeto de morte. E esse campo das brasilidades é um campo simbólico que se fundamenta na ideia de que a vida precisa ser reconstruída nas brechas da morte, que é colocada como horizonte de todos nós. E é colocada para alguns com muito mais virulência. Eu, quando me penso no Brasil, eu me penso a partir de um lugar natural de privilégio do branco. Então, a minha maneira, por exemplo, de tentar ser e construir uma perspectiva antirracista é primeiro me reconhecendo num lugar de privilégio. E eu falo isso muito com alguns amigos meus brancos, que quando alguém desce o sarrafo na branquitude, eu digo, cara, não está descendo o sarrafo em você, pessoa física, mas está descendo o sarrafo num lugar de privilégio que você obviamente ocupa numa sociedade que é forjada por um colonialismo estraçalhador de saberes, de corpos, de tecnologias de vida não brancas, pô. Lógico. Então as brasilidades reconstroem o sentido possível de vida. E faz parte desse corpo de brasilidades as maneiras como celebramos os deuses, as maneiras como dançamos, as maneiras como brincamos, como gingamos, como tentamos reconstruir vida nas esquinas, nos botequins, nos terreiros, nas igrejas, naquilo que a gente come, na forma como a gente bebe. Esse campo simbólico de reconstrução de sentido de mundo é o campo das brasilidades que o Brasil, em geral, odeia. E quando não odeia, faz uma coisa que eu acho horrorosa, horrorosa, das elites brasileiras e tal, que é o que eu chamo de se aproximar dos saberes brasileiros com simpatia pitoresca. A simpatia pitoresca é um horror, porque ela disfarça muito bem o preconceito que está marcado naquela posição. Às vezes é melhor que alguém evidentemente diga que detesta aquilo, do que se aproxime com aquela simpatia pitoresca, folclorizante, horrível. Então, quando você me pergunta por que que nós temos essa, eu acho que em larga medida porque aqui a festa foi um poderoso mecanismo de reconstrução de sentido de vida. Festa pra gente não é simplesmente uma celebração, é uma maneira de afrontar a morte. É uma maneira de reconstruir vida possível quando diante de você só existe a morte como destino, a aniquilação como destino. Então, quando as festas da cultura popular se manifestam, quando você repara numa congada, quando você repara no Moçambique, quando você repara num reinado, numa escola de samba, numa roda de jongo, numa marujada, num baile charme que acontece debaixo do viaduto de Madureira, né? O que você está tendo ali é a afirmação da vida
diante de cotidianos de desencanto e aniquilação do ser o tempo todo, né. Então eu deixo essa pequena colocação, porque parece um paradoxo, mas quando você me pergunta por que que nós festejamos tanto de uma maneira tão especial, porque o projeto do Brasil é um horror. E porque a festa diante desse horror, ela se configura como um grito de afirmação da vida possível. É cuspir na cara do feitor. Como dizia o Aldir Blanc, você está cuspindo na cara do feitor. É a gargalhada de Exu, é a afronta. A alegria é afrontosa. Ela é afrontosa. E eu vou te dizer, ao longo da história do Brasil, ao longo da história, o poder público sempre teve mais dificuldade de lidar com a festa, por exemplo, do que com manifestações que o afrontavam de uma forma mais direta. O poder público tem dificuldade enorme. Como é que eu lido com isso? Eu sei lidar com um cara que quer me dar porrada, eu sei lidar com um cara, mas como é que eu vou lidar com um cara que gargalha na minha cara diante de uma ordem que eu dou para ele? Isso é brabo, né? Então eu acho que a festa traz essa dimensão especial, porque nós somos um projeto de horror, não tenha dúvida. A minha cidade é uma cidade, você vai para a roda de samba em cada esquina, né, tem o mito do carioca maneiro e tal, não sei o quê, porque ela é uma cidade marcada pelo horror. Não há cidade, né, que passe pela experiência do trauma colonial como o Rio de Janeiro passou, que não seja marcada por esse horror, por essa violência. Agora, o que eu acho bonito é como nós conseguimos transgredir o pau feito para bater no corpo em baqueta que se transformou, no fim das contas, naquele pau que bate no tambor para reinventar o mundo como samba. Essa é a dimensão. Então a festa dá gente, dá para pensar o Brasil pela festa até e é brabo, a gente tem que pensar na festa. E sim, mas como que a música entra nisso? Eu que sou estudo música, sou um músico, eu ultimamente pensado muito sobre essa perspectiva de como isso tudo que você falou também gerou coisas como tecnologias, assim, de um trio elétrico a um samba de avenida, a um instrumento, a um repique, e como que a gente constrói tanta coisa diferente em regiões tão diferentes uma das outras, né? Eu que sou mineiro ali no interior de Minas, você encontra 1 milhão de manifestações próprias, com Sim. células rítmicas próprias, e aí em todo lugar do Brasil você Isso. vai encontrar uma própria instrumentação e uma própria forma de falar, às vezes, a mesma coisa, né? Como que a música ela é esse motor também da festa? Eu acho primeiro que a nossa relação com a música, é evidente que ela vai ter relações com a colonização portuguesa, a presença do indígena, mas ela é muito africana. E aí quando você vai nas filosofias africanas, eu fiz um trabalho uma vez, que acabou resultando num livro chamado Filosofias Africanas, uma introdução, Ney Lopes e eu. Eu como discípulo e o Ney como mestre conduzindo aí as nossas investigações. E tem coisas que são muito interessantes, porque as civilizações africanas, as mais diversas, primeiro que não concebem nenhuma atividade que não seja acompanhada pela música. Então você tem a música do trabalho, você tem a música do lamento, você tem a música da alegria, você tem a música do espanto, você tem a música da celebração, a música está presente o tempo todo. Segundo detalhe curioso, diversas civilizações africanas, a música necessariamente é feita para que o corpo interaja com ela. A ideia de que você faz uma música para que você escute sereno, né, sentado e tal, ela é muito recente, porque nas musicalidades africanas o tambor e o corpo, eles, vivem uma amálgama para se transformar numa coisa só. Esse é um elemento que é muito importante. Então a música está presente em tudo. A música é um elemento definidor dessa relação com o corpo, ela está integrada. E há uma dimensão da música para as civilizações africanas, que é uma dimensão mesmo que remete ao campo da espiritualidade, porque a música é considerada por muitas civilizações, muitos povos, portal para que você penetre no campo do extraordinário, no campo do encantamento. Então você tem essa dimensão, e é aí que eu digo que o profano se sacraliza e o sagrado se profana o tempo todo, que é absolutamente fundamental.
Então, a música como uma porta para essa dimensão, do trânsito, do encanto, né, é muito importante. Tanto que isso é tão sério, e aí eu acho, é uma suspeita que a relação com a música vem disso, porque você dificilmente é capaz de evocar um Deus, se não for, por exemplo, através da música, que é um detalhe muito curioso, através de um som. Você vai pegar um candomblé como referência, pode ser um som de tambor, pode ser o som de um adjá, né, que é a campainha que você toca para evocar a presença do orixá, pode ser o som de um gam, pode ser um som de um xequerê. A música é capaz de abrir a porta do Ogum, se considerarmos que vivemos num mundo material o Ayê, estou recorrendo aqui aos iorubás, e você tem um mundo imaterial que seria o Orum, né, que não seria exatamente o céu cristão nem nada, mas é um mundo imaterial onde vivem os ancestrais, as divindades e tal. Um dos meios mais poderosos de abrir a porta no Ayê para chamar quem está no Orum é pela música, é pela frequência musical. Tanto que há uma complexidade de ritmos, há uma complexidade de toques. Então a música está presente em tudo. Entre os indígenas, a evocação da ancestralidade pressupõe o som. Entre os Jejmari, do antigo Dahomey, entre os iorubás também é assim. Você não pede nada a uma divindade a partir do silêncio. Essa tradição ocidental da reza silenciosa, não. Você balbucia, você tem que emitir o som. A emissão do som evoca a divindade. Então eu acho que tem uma dimensão da relevância da música, que eu acho que passa mesmo por uma dimensão do extraordinário, da espiritualidade, né, me parece que é crucial. E por isso é que a música é irmã da festa, né, a festa é irmã da música, é impossível descolar uma da outra. Para encaminhando o nosso papo para o final, Simas, queria voltar nessa frase, né, de como a festa é um elemento de construção de pertencimento. Ano passado você lançou um livro infantil, né, sobre Cosme e Damião, e aí a gente trocou algumas perguntas e nessas respostas você também falou essa frase, né, da festa ser um elemento de construção de pertencimento. Num país tão desigual, tão fragmentado, tão polarizado, você acha que a festa ainda tem essa capacidade, essa força de criar esse nós, de criar esse pertencimento? Você está falando assim: "A festa tem esse espaço ainda hoje de reconstruir um certo sentido coletivo". O meu medo é que o único espaço em que isso esteja acontecendo seja a Seja esse. festa, né, porque eu acho que tem, lógico que tem. É evidente que a gente não tem que monitorar a festa dentro de uma perspectiva política que diga que a festa tem que ser isso, a festa tem que ser aquilo. A gente está falando de organismos vivos da cultura, né. E esses organismos vivos vão se manifestando de diversas maneiras, evidentemente. Não sou eu que vou virar, não é você, não é o Gustavo que vai dizer: "Ó, você não tem que fazer assim, você tem que fazer do outro jeito". Eu acredito na organicidade do chão. E acho que a festa é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que a festa não é uma exaltação à alienação, definitivamente não é, e a história da festa está aí para provar isso, ao mesmo tempo a festa também não é aquele espaço de construção coletiva que vai ser docilmente capturado para atender aos nossos desejos e interesses, muitas vezes políticos. O sentido transgressor da festa é que ela muitas vezes nos escapa, né? E a gente não consegue dar conta das dimensões plurais que ela tem. De toda maneira, eu acho que nós temos ainda assim, né, esse sentido mesmo, porque quando a gente debate carnaval, tensionando esse debate, e o carnaval brasileiro, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, ele é muito mais filho do conflito do que do consenso. O que a gente está debatendo, no fim das contas, é o uso da cidade, né? Que cidade a gente está pensando em construir? A gente ainda acredita na cidade como um espaço de encontro de gente? Ou definitivamente a cidade é pensada a partir da lógica da circulação de mercadoria, da circulação de carro e de corpos disciplinados dentro de uma lógica medonha do capital? O que que a gente quer? O carnaval coloca isso em questão. As festas populares colocam isso em questão. Então eu acho que sim, a festa está aí ainda, né? E a festa nos surpreende. É aquilo que eu digo, a chave para entender, a meu ver,
É essa ideia que eu trouxe no início, e como um tempo espiralado de Exu, eu trago de novo já me aproximando do final. A gente festeja porque a coisa é braba, é ruim. Isso daí não é: "Ah, porque tá ruim festejar". Não, cara, você não está rindo, você está construindo, afirmando uma possibilidade de vida diante de um cotidiano de miséria, diante de um cotidiano de horror. Diante de um cotidiano de precariedade, diante de um cotidiano marcado pela aniquilação de corpos e saberes. Essa é uma questão que tem que ser colocada com muito cuidado. E os corpos festeiros são corpos pensantes, porque a gente também tem que ter cuidado para não fazer uma exaltação ao corpo que desconsidere o intelecto. Porque muitas vezes o racismo brasileiro se expressou numa tentativa de dizer que o intelecto pertence ao branco e a corporeidade pertence ao corpo não branco, ao negro, ao preto, ao indígena. E não é isso. O ser não branco, as filosofias não brancas, elas trabalham com a dimensão do ser integrado. Esse ser integrado é fundamental, né. E a festa traz tudo isso. Em suma, a festa está aí, eu acho que a festa continua afrontando esse projeto de horror que nos constitui, eu acho que a festa é marcada por tensionamentos, é marcada por alegrias, é marcada por transgressões, é marcada por dilemas muito profundos na relação que ela tem com o mercado, com o Estado, com política pública de fomento às artes, que é importante, garantida pela Constituição Federal. Então, todas essas questões estão aí. Em outras palavras, a festa é o elemento crucial para a gente pensar o Brasil que a gente foi, que é e aquele que a gente quer ser. Não tenho o que perguntar. Depois dessa aula, tô impactado ainda. Eu adorei o papo e as suas colocações, e as suas também, Gustavo, foram ótimas para a gente poder trabalhar em cima dessa dimensão que é importantíssima. Por isso é que o pessoal diz assim: "E aí, festeiros de todo mundo, univos", né, porque a gente precisa lutar. Simas, Gustavo, obrigada demais por esse papo, foi incrível, muito, muito obrigada. Espero que você que está ouvindo aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Segue o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita para não perder nada que acontecer aqui pelo podcast. E se você gosta de conteúdos aprofundados como o Desenrola, você pode conhecer também as nossas newsletters. A gente tem uma newsletter semanal, que é um texto aprofundado sobre os conteúdos que a gente aborda no Instagram e aqui no podcast. E uma newsletter diária, Drops Solares, com pequenas dicas e reflexões para inspirar um dia mais solar. E além disso, a gente lançou também recentemente a 8ª edição da nossa revista impressa do The Summer Hunter. Ela tá fresquinha, são 140 páginas, um projeto gráfico totalmente renovado. Vale a pena conhecer também. Até semana que vem. Esse foi o Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. A edição e a produção são de Adriana Sete, Fernanda Nascimento e Manu Stelzer. Já as artes ficam por conta de Bibiana Marques e Eduardo Costa, enquanto a produção executiva é de Ricardo Moreno. German Carmona e Fernanda Guaré cuidam dos novos negócios, e a apresentação e o roteiro são meus, Dandara Fonseca. Obrigada pela companhia.